Olha, falando em saúde, você sabe que a gente não pode brincar, principalmente porque a nossa maior aliada é a informação. E hoje a gente está com a doutora Thalita Gongora, que é pediatra. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Eu que agradeço, viu? E estamos num tempo de surto de cachumba. Essa é uma doença que, desde sempre, pelo menos quando a gente era criança, era normal se ouvir que se tinha cachumba. Mas há tempos que não se vê um surto como esse, né? O que na sua opinião tem acontecido, doutora Thalita? Na realidade, a cachumba é uma doença extremamente transmissível, altamente transmissível. A transmissibilidade é alta, a transmissão é feita por gotícula. Então, ocorreram fatos de que a vacinação foi feita de forma incorreta, então fez a primeira dose, não fez a segunda, ou nos pré-púberes e adultos ainda não era disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Então, os mais velhos, que não são velhos, né, adolescentes, acabaram ficando sem essas doses da vacina. Ficaram descobertos. Além disso, 30% a 40% da doença, dos sintomas, quando se tem a doença, não apresenta sintomas característicos. Então, você pode estar transmitindo a doença sem saber. Olha, temos mitos e verdades para a gente conseguir entender bem o que é mito e o que é real quando o assunto é doença, principalmente a cachumba hoje. Ó, a cachumba é altamente contagiosa e a principal característica é o aumento das glândulas parótidas. Isso é uma verdade. É uma verdade. Então, a manifestação mais comum da cachumba, clinicamente, visivelmente, é o aumento das glândulas parótidas sublinguais, que perde aquela angulação aqui da mandíbula, né? E isso, a transmissão é por gotícula, como eu disse anteriormente, o que torna a doença altamente transmissível. Agora, no começo da nossa pausa, tinha uma foto de um rapaz muito inchado. E a gente, essa aqui, ó. Isso. E a gente vê que em algumas pessoas o inchaço é pequeno. Sim. Então, quer dizer, não dá pra gente levar só por conta se o inchaço é muito grande ou se é pouco, né? Sim, como eu falei, de 30% a 40% dos casos não tem nada, não tem nada. Tem uma febre baixa, uma dor no corpo, um mal-estar, de repente uma dor para engolir. São sintomas inespecíficos, né? E 30% a 40% não aparece esse aumento da glândula. Logo, fica difícil diagnosticar e saber que você está transmitindo a doença. É verdade. Vamos ver mais um mito ou verdade? O vírus possui um período de incubação de 2 a 3 semanas. É uma verdade, né? Então, o que significa o período de incubação? É a partir do momento que você tem o contato até a sua manifestação clínica. Isso pode levar de 12 a 25 dias. O período mais comum é de 12 a 18 dias, fica ali nesse intermediário, tá? Mas é uma verdade. É uma verdade. Vamos ver mais um? Depois dos 20 anos, é mais difícil se contrair a doença. Então, antes da vacinação, era uma doença muito prevalente nas crianças. Até pelo fato de você ter na infância e causar anticorpo e a gente cria célula de memória, os adultos tinham pouca cachumba. Atualmente, a gente vacina quando criança. O que isso faz? Faz o adulto ter, principalmente esse adulto que não foi imunizado anteriormente. Tá? Então pode ser que um adulto hoje contraia a cachumba, né? Vamos ver mais uma? Quem está com cachumba precisa ficar deitado com as pernas levantadas. Não, isso é um mito, né? Tudo bem que eu adoro ficar assim, mas pra cachumba assim não é gostoso. Não, isso se tornou uma crença, né? Pelo fato de uma das complicações, uma das manifestações da cachumba ser a orquite, que é a inflamação dos testículos. Mas isso o fato de ficar deitado com as pernas levantadas não vai prevenir a orquite. Agora, nossas avós diziam que se a cachumba descesse, quer dizer, para os meninos, teriam problemas sérios, até de esterilidade. Isso é verdade? Isso é uma complicação muito rara. Isso pode acontecer, mas 30% a 40% a orquite, que é a inflamação dos testículos, é uma das complicações, a segunda manifestação mais comum da cachumba. Dentre essas, uma das complicações mais raras é a esterilidade, porque causa uma atrofia. Mas é isso difícil, muito difícil, é muito raro, porque tem que ser bilateral, tem que ser atrofiado bilateral, que é muito raro. Então, gente, vamos esquecer essa história. Vamos ver mais uma?
Por ser uma infecção viral, a cachumba não necessita de antibióticos. Como a maioria das viroses, a cachumba precisa de remédio, é uma verdade, né? Então, como a maioria das viroses, a cachumba precisa ser tratada com os sintomáticos. Então, tive febre, vou tomar um analgésico. Tive dor no corpo, vou tomar um analgésico. Tive febre, vou tomar um anticorpo. E você vai tratando os sintomas. Você não precisa tomar nenhum antibiótico. Não, né? A doença não. Você tem que criar anticorpo para combater a doença. O vírus tem o ciclo certinho de começo, meio e fim dele, Sim, né? Exatamente. Vamos ver mais um? As complicações decorrentes da doença são raras, mas podem ocorrer tanto nos homens quanto nas mulheres. É uma verdade. Na mulher também, Não sabia, não. Também. Primeiro porque uma das complicações comuns é a meningite. Cerca de 10%. Viral, benigna, sem nenhuma comorbidade associada. Segundo, porque do mesmo jeito que pode descer para o testículo, pode se manifestar, ter uma inflamação nos testículos dos homens, pode ter nos ovários das mulheres. Então, isso independe do homem ou da mulher, né? A gente tem complicações das mulheres e dos homens, do mesmo jeito que a gente pode ter pancreatite, pode ter outras alterações do sistema nervoso central. Então, isso é uma verdade realmente. Vamos ver mais uma? A principal forma de prevenção é a vacinação. É uma verdade. Importante, né? É uma verdade. A vacinação tem uma eficácia de 95%, desde que aplicado as 2 doses corretamente. Tá. Na criança, o calendário vacinal é 1 ano, 15 meses, se aplica a 2ª dose, está vacinado. Tá. Nos pré-púberes, adolescentes e adultos jovens até 20 anos, você aplica 2 doses com intervalo de 1 mês. De 20 a 49 anos, uma dose é suficiente. Mas acima da primeira infância, só para quem nunca tomou, né? Só para quem nunca tomou. Quem já tomou uma vez, não precisa se preocupar mais, né? Vamos para as dúvidas? Chegaram muitas perguntas. Vamos ver a primeira de quem é? Da Letícia. Meu namorado foi diagnosticado com cachumba há 3 dias. É possível que eu pegue a doença dele? Há alguma forma de saber se estou com a cachumba mesmo antes dos sintomas aparecerem? Boa tarde, Letícia. É possível que você pegue a doença dele realmente, a cachumba. Principalmente se você não tomou a vacinação de forma correta na sua infância lá, né? 1 ano e 15 meses. Não tem como você fazer o diagnóstico precocemente, porque você consegue coletar sorologias no período de viremia, então quando você está apresentando sintomas e é benigno, então não tem tanto que se preocupar. Essa transmissão pode ocorrer lá, o período de incubação, de 12 a 25 dias, até 25 dias. E a maior transmissibilidade é 2 dias antes das manifestações clínicas até 5 dias depois. Então, ela está aí no período, pode pegar... E se ela já pegou cachumba? Só sintomas, né? Não tem, a gente pegou... Não, mas digo, se ela já teve cachumba antes... teve anticorpo, não tem mais, não né? tem mais. Então tá bom. Então depende do histórico seu, Letícia. Pergunta pra tua mãe se você já teve cachumba, se ela falar que já teve, relaxa. Vamos ver mais um? Leila. Minha filha tem 24 anos e foi diagnosticada com a doença. Ela tomou todas as doses recomendadas pelos médicos. Por que isso aconteceu? A vacina pode perder a eficácia? Boa tarde, Leila. A vacina tem 95% de eficácia. Então, esse 5% é uma população que não vai criar anticorpo, que não vai criar defesa, que pode apresentar a doença, né? Tem estudos recentes que mostram que tem uma perda da imunidade ao longo do tempo. E aí está se analisando a necessidade de uma 3ª dose de vacina para pessoas mais velhas ou não, na vigência de um surto de casos de cachumba. Né? Então, pode ser que ela esteja nesse 5%, ou que ela está nesse grupo que está perdendo a imunidade, que por enquanto não é recomendado uma outra dose. Ganhou na loteria na coisa errada. Exatamente. Porque se você fica em 5%, você fala, gente, a chance foi era muito pequena disso acontecer, né? Exatamente. É uma loteria, só que não tão benéfica. Mas também não vai trazer problema nenhum. É uma doença ela, de né? curso benigno, não tem grandes problemas. Fica tranquilo. A Ingrid, meu lado do rosto esquerdo está inchado. Tive febre por um dia e um pouco de dor de garganta, mas não está vermelho, apesar de doer um pouco. Os sintomas apareceram faz 2 dias. Pode ser cachumba? Boa tarde, Ingrid. Pode ser cachumba, sim. Você está num período de pico, então o ideal é você coletar um hemograma, coletar uma amilase e
pode-se coletar a sorologia. Se vier positivo, como a gente tem uma porcentagem de 50% de falso negativo, recomenda-se repetir essa sorologia depois de 2 a 3 semanas. Agora, precisa ficar em repouso absoluto? Precisa ficar em repouso absoluto? Não. Precisa ficar em casa para evitar que se transmite para as outras pessoas. Mas para a pessoa em si, não, nada demais. A gente recomenda 5 dias longe de todo mundo para afastar e para diminuir esse surto, evitando transmitir para as outras pessoas. Mas tem que ir ao médico. Tem que ir ao médico e fazer o diagnóstico. Não vai ligar pro seu chefe e falar assim, ó, eu vou ficar 5 dias em casa que eu tô com cachumba, tirar foto e acho que tá tudo bem. Não, tem que ir pro médico e ali você pega um atestado e faz tudo certinho, né? Mesmo porque tem outras causas e a gente tem diagnósticos diferenciais. Cachumba não é a única patologia que aumenta o gânglio, então a gente precisa sempre procurar o médico e ser avaliado. E siga a recomendação certinha do seu médico, viu? Aqui o nosso espaço é para te esclarecer, tirar as dúvidas, te dar um sinal de alerta, mas o médico é ele que entende, é ele que vai falar o que você tem que fazer e você segue direitinho. Vou passar os contatos da doutora Thalita Gongorra, anota, porque ela é lá do Hospital Sepaco, que é o www.sepaco.org.br. Ela é coordenadora médica da Unidade de Internação de Pediatria do Hospital Sepaco e lá, acessando o site, você conhece um pouco mais do trabalho da doutora Thalita e do próprio hospital. Obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Obrigada. Obrigada mesmo. Você viu?